Boa tarde. Tô. Legal. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Estou aqui com a professora doutora Rosana Miranda, na live A São Paulo que Podemos Ter, e hoje falaremos sobre urbanismo e plano diretor. A Rosana, ela é formada pela USP, doutora de projeto pela FAUSP há 11 anos, especialista em renovação de centro histórico pelo Instituto de Habitação, Estudos e Desenvolvimento Urbano de Rotterdam, na Alemanha, e trabalhou durante 27 anos na Prefeitura de São Paulo em diversas áreas com planos e projetos. Aposentou-se, já é uma profissional aposentada, e também ela é responsável pelo Departamento Histórico e Patrimônio da USP. Faz pesquisa de reocupação de antigos bairros operários centrais de São Paulo e a preservação do patrimônio histórico. É isso, Rosana? Não, só uma correção. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Eu não sou do Departamento de Patrimônio Histórico da USP, eu trabalhei me aposentei pelo Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura. E, na verdade, eu sou professora de projetos da graduação da USP e da pós-graduação. E eu faço estudos na área de patrimônio ligado à habitação popular. Esse é o meu tema principal, né? Na verdade, a gente é só uma correçãozinha para não ficar dúvida sobre o trabalho que eu faço, né? É pesquisa nessa área, tá? Perfeito. E a São Paulo que Podemos Ter é um projeto, né, uma live, onde a gente vem discutindo possibilidades para uma São Paulo melhor. Eu, como estou pré-candidata a vereadora e preocupada com esse projeto, penso que é importante fazer a escuta com especialistas, com pessoas que têm o entendimento da cidade de São Paulo. E é por isso que eu estou conversando hoje com você, Rosana Miranda. Tá bem, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço essa possibilidade de a gente trocar informação, né? Que é muito importante hoje e é por esse meio virtual, né? Que a gente está disseminando, que tem tanta informação equivocada circulando, então é importante também a gente amadurecer uma compreensão dos problemas e, enfim, mergulhar no conteúdo dos problemas da cidade, né? Eu acho super importante isso que você está fazendo e com esse espírito, né, de conhecimento sobre como enfrentar, né, os problemas de São Paulo, né? Acho muito. E por falar em projetos, o que seria um plano diretor? Olha, o plano diretor, ele é uma lei, né, peça jurídica que é aprovada pelo executivo que propõe, né, a prefeitura que propõe, e ela é uma lei que pretende coordenar todos os interesses de qualidade de vida da cidade. Então, na lei está previsto tudo o que pode e o que não pode fazer no plano individual e no plano ambiental e no plano público, né? Do que a cidade deve comportar como equipamento, como espaço para se viver com qualidade de vida, né? Então, o objetivo do plano diretor é dar um caminho para se ter qualidade de vida na cidade, pelo menos como teoricamente é isso para que serve um plano diretor. E para, como é que se diz, coordenar a resolução dos conflitos também dentro da cidade, né? Que há muitos conflitos no espaço urbano e o plano diretor tenta fazer essa coordenação de harmonização desses conflitos, enfim, e tentando dar uma perspectiva de futuro. Um plano diretor não é uma coisa, não é uma lei ordinária que pode ser modificada a qualquer momento. Ele é fruto de um trabalho de longo tempo e que deve estar previsto nele a revisão sempre que for
necessário, né? O último plano diretor nosso foi de 2016 e tem sido feito alterações pontuais, né? Mas São Paulo teve o seu primeiro plano diretor mesmo em 1971. Depois só foi ter nos anos 90 e depois nos anos 2000 que se teve a aprovação de um plano em 2012, né? Com revisão em 2012 e agora em 2016 foi feita essa revisão finalmente. Mas o plano diretor é sempre pressionado pelos interesses do capital imobiliário para modificar as regras, porque esse capital vive da especulação, da terra, enfim, dos problemas de valorização das áreas na cidade, né? Ele se apropria daquilo que é valorizado pelo investimento público nos diversos locais, nos diversos bairros da cidade, né? Então, o plano diretor é uma lei muito importante, que é para ser modificada num espaço de tempo longo, porque é para estabelecer diretrizes que sejam mais duradouras, que sejam mais permanentes na cidade para se conquistar essa qualidade de vida, né? Não pode ser modificado a toda hora, né? Então, é uma questão a ser pensada como ferramenta, né, de solução dos problemas urbanos. O tempo, Entendi. né? E quando a gente pensa em urbanismo, né? Nós tivemos agora, por exemplo, no Vale do Anhangabaú, toda a modificação. Qual é o conceito de urbanismo? Como pensar uma cidade mais urbanizada dentro de toda a complexidade que é a cidade de São Paulo? Olha, o urbanismo, na verdade, é uma forma de você fazer projetos em espaços públicos, é uma escala de projetos, né? Porque a gente tem o projeto privado de habitação, de atividades econômicas, de fábricas, de todo tipo de projeto. O projeto urbanístico, ele já é uma coisa mais coletiva, envolve uma decisão política e envolve projetos para que sirvam os interesses da população como um todo. Quer dizer, a ideia do urbanismo é servir, é fazer projetos que sirvam ao coletivo. Os espaços públicos são necessariamente projetos urbanos, projetos que tenham que ter essa preocupação de valorizar aquilo que é coletivo e que valorizar o uso coletivo da população, né, pela população. Então, essa polêmica, esse projeto do Acabaú está aí nas redes sociais, gerando bastante polêmica feita, na verdade, é um projeto bastante questionável, porque tem problemas de desenho, na minha visão, né, porque eu acho que está se uma proposta que não foi muito debatida com a população. Quer dizer, isso veio de um interesse da iniciativa privada em revalorizar o espaço vizinho ali do Vale, mas o Vale o Vale do Anhangabaú é uma área simbólica na cidade, né? De grandes manifestações culturais, políticas. Então, aquilo é um espaço, assim como a Praça da Sé, são espaços, Avenida Paulista, são espaços simbólicos que têm um olhar muito grande da população para o que está acontecendo lá. Então, os urbanistas eles têm que ter essa antena e tem que ser promovido o debate público previamente para que se possa dar andamento a esse tipo de projeto. E esse projeto foi encaminhado de maneira que não houve tanto esse debate, os debates foram e ao mesmo tempo, questionava o tipo de solução, né? Eu vejo meio problemático aquelas coisas dos jatos d'água, que vai fazer uma grande coisa visual, que depois vira espaço público, mas vai ter. Então, assim, eu acho que o que tem que ser preservado é o caráter do espaço público coletivo que sempre foi utilizado pela população, o grande comício das no Brasil foi feito naquele espaço do Anhangabaú até o
viaduto Santa Ifigênia, e assim, quer dizer, resgatar essa importância histórica, política, de grandes acontecimentos, de shows, os atos todos que houveram recentemente no Anhangabaú e tal. Então, aquilo é um espaço político por excelência, espaço político-cultural. Se o projeto vai propiciar isso, eu tenho a sensação um pouco que isso pode se perder um pouco naquele contexto que está colocado, né? Além disso, se perdeu muito a questão ambiental ali das árvores, dos jardins, que levaram anos para serem, como é que se diz, consolidados, né? E aí, de repente, você faz um projeto que reformula tudo, numa época de crise econômica tão grave. Hoje mesmo está nos jornais que a gente vai ter uma perda do nosso PIB, uma coisa assim, historicamente, desde os anos 80, assim, inimaginável, né? Como é que se faz um investimento público numa área com tal grau de custo, com recursos? Claro que tem recursos privados envolvidos, porque essa proposta veio do setor privado, né? Mas, de qualquer maneira, é um envolvimento grande do executivo e as soluções do que vai acontecer e quem vai usar aquele espaço. A pergunta que fica é essa: como vai ser o acesso? Aquilo está garantido que aquilo vai permanecer como um espaço livre de acesso, de grandes manifestações, de grandes eventos culturais, né? E, enfim, existe uma dúvida no ar. A polêmica está rolando entre os urbanistas também. Não é só pelas redes assim do público e da população em geral, mas os urbanistas estão debatendo muito essa questão do projeto do Vale do Anhangabaú, né? Ele é estudado, o Vale, as reformulações, desde a década de 40, década de 30, 40, que foi feito o primeiro projeto, que era um grande jardim, um bulevar, uma coisa muito bonita, que tem aqueles jardins do Teatro Municipal, tal. E depois começa a haver modificações. Na década de 70 se propôs um novo projeto que acabou resultando nesse concurso do projeto, né? E que foi construído, dado andamento pela antiga prefeita Luiza Erundina. E agora esse projeto foi gestado pela iniciativa privada, foi proposto para a gestão anterior, da gestão Haddad, e depois, agora, recentemente, o prefeito tocou a obra para frente, né? Então, isso assim, é uma área bastante polêmica que eu acho que tem que ser estudada com muito carinho, né? E no meu ver, não era um momento de projeto, né? Precisaria ter mais debate. Dentro dessa concepção, Rosana, tem uma pergunta que não quer calar, né? Que nem você falou. Para quem, aonde, de repente, o Vale era um lugar de grandes manifestações e a população deveria ser ouvida e não foi. Então, quando a gente pensa nessa reestruturação, nessa reurbanização, né, nessa reorganização, é importante a participação popular, ok? Dúvida, sem dúvida. E isso está previsto na Constituição, né? Que todas as obras públicas, o plano diretor tem que ser debatido com a população, isso está garantido pelo artigo 182 da Constituição de 88, e o Estatuto da Cidade também prevê que todas as grandes transformações urbanísticas, as questões da habitação, enfim, tudo tem que haver o debate com a população. Então, por quê? Porque isso impacta a vida, né? A vida da cidade, a vida das pessoas, a vida cultural. É um grande espaço público, um dos maiores da cidade, né? Com um caráter completamente fluido, né? Que liga os dois lados da cidade, os dois centros antigos da cidade. Então, deveria haver muito debate sobre essa questão, né? Eu acho que é uma coisa... E isso é o princípio de um plano diretor construído coletivamente, né? Isso deve passar por todas as grandes obras da cidade, né? Ter um debate, pelo menos na fase de concepção das obras, né?
O detalhe técnico e a parte orçamentária tem que ser debatida mesmo, mas para isso tem a instância da Câmara Municipal, né, que exerce esse papel de fiscalização, de controle das contas públicas, tal, né? Mas o debate da concepção dos projetos, do que é para a cidade, isso tem que envolver a população da cidade, com suas entidades, com a sua representação, ou grandes assembleias também para debater e expor os projetos, né? Eu acho que é uma prática bem adequada para isso, né? Que deveria sempre estar presente na cabeça do Poder Executivo e também do Legislativo, né? Perfeito. Né? E quando a gente pensa também na questão da urbanização, pensamos também um pouco no tocante à moradia, né? A moradia, a questão de locomoção, né? De reorganização dos bairros. E, assim, você acha que há uma preocupação do poder público com a questão da reurbanização nos bairros mais afastados, como a gente diz, os bairros periféricos? Qual é o seu olhar para isso? Olha, na minha visão, eu acho que a gente ainda está bastante atrasado. Eu acompanhei durante anos, pelo menos anos da minha vida profissional, eu atuei junto a questões de habitação popular, né? E, e tanto você tem de situações que não se resolvem, que ainda estão esperando solução na questão da regularização da terra, de pessoas que compraram lotes em loteamentos populares, como ocupações que foram feitas coletivamente desde os anos 80 para poder viabilizar a moradia de quem não tinha casa, até os bairros mais consolidados, quer dizer, você tem uma carência ainda de infraestrutura, você tem carência na área jurídica, carência na própria qualidade da habitação das famílias, que a grande maioria são autoconstruídas sem uma orientação técnica, e também a carência no sentido da infraestrutura urbana dos equipamentos públicos. Então, por exemplo, a cidade de São Paulo, que cada subprefeitura tem, em média, de 200 mil a 300 mil habitantes, a divisão de todas as subprefeituras, né? Se você pensar isso é o tamanho de uma cidade média do interior de São Paulo. Então, uma cidade média, ela tem que ter um hospital. Então, assim, você não ter um hospital geral que tenha pelo menos a maternidade, o atendimento emergencial, de pronto-socorro, enfim, de pequenas cirurgias, quer dizer, um hospital que seja o básico da rede hospitalar. Então, se a gente pensar, quer dizer, isso é uma demanda na área de saúde que tinha que ter nas 31 subprefeituras, cada uma delas ter o seu hospital público geral. Pode ser do governo do estado, como pode ser da União, da prefeitura, como pode ser da União. A gente tem uma rede integrada. O SUS provou nessa pandemia que funciona independente do governo, né? Quer dizer, o SUS é um projeto de integração na saúde pública que funciona, né? Que tem a rede básica, tem a rede de ambulatórios, tem a rede. Não tem a quantidade suficiente de profissionais e da rede estabelecida na cidade inteira. Por isso que nós fomos obrigados a fazer hospitais de campanha, porque se você fosse ver, em algumas regiões da cidade não tinha o número de leitos suficientes para absorver a demanda da própria pandemia do Covid, né? Então, assim, e não é só a questão da pandemia, mas você precisa ter esse equipamento na cidade, né? Na área de educação, a gente já tem o equipamento, de modo geral, a cidade é bem coberta pela rede de escolas, mas a gente não tem assim, a gente tem muita dificuldade com os professores, porque os professores não são tratados com a dignidade que precisa ser numa rede pública, porque a rede de educação é a base da sociedade, né? Se a gente não tivesse dinheiro nenhum, tivesse que aplicar em uma coisa, teria que ser na educação, porque a educação impacta todas as outras áreas, na saúde, na habitação, em todas as áreas, né?
Então, assim, eu acho que ainda São Paulo não tem esse equipamento na periferia necessário. A habitação, de alguma forma, a população enfrentou e construiu sua casa, apesar que isso não é a totalidade da população. Estamos vendo aqui no centro uma parcela grande de pessoas que não têm moradia ou que perderam emprego e ficaram sem a moradia por causa disso. E, ao mesmo tempo, a gente não tem a tolerância, mesmo o poder público tendo prédios para serem readequados para moradia popular, tal, ainda há uma resistência do ponto de vista do preconceito, da própria justiça, que ainda trata a propriedade acima de tudo. A propriedade pública e privada ainda estão mais vamos dizer assim, mais protegidas do que a própria vida da população. Entendeu? Em vez do poder público ter a preocupação de proteger a vida das crianças, das famílias, dos moradores, né? E de que não tem casa, quer dizer, ainda a propriedade de quem é proprietário está sendo mais protegida pela justiça. Então, eu acho que nós temos muito a avançar nesse sentido, né? De políticas públicas no sentido de retomar uma visão mais humanista da cidade, sabe? De tratar as pessoas em primeiro lugar, né? Tratar as famílias em primeiro lugar, diante de qualquer projeto público, ver a situação social das famílias é uma prioridade sempre. Em qualquer circunstância, o Poder Executivo tem que priorizar isso, né? Então, eu acho que os projetos de urbanização eles têm que ter isso como princípio, quer dizer, como é que vai favorecer o conjunto das famílias que não têm renda, que não têm estrutura, que não moram nas áreas mais privilegiadas da cidade, que tem parques, que tem, enfim, bibliotecas. A gente até que tem, a Prefeitura de São Paulo tem uma rede importante de escolas, de bibliotecas em várias regiões. Mais recentemente, nós tivemos a construção dos CELS, que são mais de 40 na cidade, que pelo menos cobre quase todas as subprefeituras. Então, a gente tem a estrutura da rede, mas ainda não tem a qualidade dos programas atendendo essa visão mais humana e cada gestão que vem quer imprimir uma marca diferente um pouco na gestão, né, do como tratar essa rede de equipamentos, né? E isso deveria ser uma coisa quase assim que a população se sentisse um pouco dona dos equipamentos. Eu acho que essa questão do pertencimento na cidade é muito importante. O jovem gosta da escola dele, ele nunca vai depredar a escola dele. Então, para isso, ele precisa ser acolhido, e acolhido com humanidade, ser respeitado como cidadão, quer dizer, ter uma visão mais. Ele tem que se sentir parte daquela sociedade, daquela experiência de viver e participar de um equipamento, enfim, a vida dele tem que ser acolhida com muito carinho. Então, eu acho que a escola é uma frente, é o equipamento mais próximo da população. Então, essa rede tinha que ser tratada como se fosse a joia rara da cidade, entendeu? No sentido, você que foi professora também deve ter esse sentimento também, né? De a gente ter essa curiosidade que a educação faz para as pessoas. É a única, vamos dizer assim, perspectiva numa sociedade tão desigual como a que a gente vive. É a escola. A escola vem na frente de tudo, né? É o que as famílias têm de recurso, né, do ponto de vista público, de melhorar a sua condição de vida, é através da escola. Os filhos vão estudar, o pai não teve escola. Meu pai sempre dizia isso. Minha mãe chegaram no 4º ano primário no interior, na cidade que ele vivia, São Paulo para fazer vida, melhorar e tal. E eu me lembro do meu pai e minha mãe dizerem para minha avó, que falava, bota essa molecada na fábrica, é muito filho, nós éramos em 7 filhos, né? E meus pais diziam, não, eles vão estudar, porque eles vão ter uma vida melhor que a que nós tivemos, porque eles eram da roça, vieram do tal. Então, essa perspectiva que a escola tem, inclusive no imaginário das famílias, é muito importante, e a escola tem esse papel, né? Então,
eu vejo assim, por isso que eu estudo a história um pouco esse é um dos meus projetos de pesquisa, é o estudo do Departamento de Patrimônio Histórico, de projetos da prefeitura do antigo, das primeiras escolas municipais, como é que elas surgiram na cidade e como elas transformaram a vida dos bairros. Essa é uma das linhas minhas de pesquisa, né? De mostrando como a cidade era antes e depois da escola, entendeu? Na verdade, do ponto de vista urbano até, né? Era Então, isso que na verdade, eu vou fazer duas perguntas em uma, né? Você falou da descontinuidade de governo, né? E que isso impacta na vida das pessoas, e a gente sabe mesmo, entrou um prefeito, né, entrou um governo, uma gestão, sai esse governo, uma nova gestão, e aquilo que um fez, o outro não quer dar continuidade, e quem acaba sofrendo muitas vezes, quer dizer, quem acaba sofrendo muitas vezes, não, quem acaba sofrendo é a população de um modo geral. Então, isso é uma questão. E eu vi que uma das suas linhas de pesquisa é sobre a reocupação dos antigos bairros operários centrais na cidade de São Paulo, numa perspectiva de preservação desse patrimônio histórico. Como juntar essas duas pesquisas, né? Como pensar essa descontinuidade, né, com essa preservação? Então, olha que coisa engraçada. A gente está vendo, tem havido um investimento, antes até do Minha Casa Minha Vida, já havia investimentos da CDHU e da Prefeitura de São Paulo em projetos na área central. Em pequenos lotes, que nos bairros, para atender moradores de cortiço e população do centro que não tem moradia. O que eu tenho acompanhado, assim, e depois, mais recentemente, o Minha Casa Minha Vida, que vai até um teto de valor do imóvel, que o setor empresarial que tem feito, né? E o que eu, assim, na verdade, da minha vivência ligada ao setor de habitação, o que eu observei? Na verdade, estão sendo feitos projetos paliteiros de edifícios verticalizados no centro, e as pessoas falam assim, mas tem que adensar no centro, porque onde está o transporte, onde está o emprego, não sei o quê. Eu também concordo com isso. Acho que a gente tem que adensar a área central, porque na década de 90 para cá, desde a década de 90 para cá, a área central foi se esvaziando. Primeiro, porque a população de São Paulo se estabilizou um pouco, a cidade não cresceu mais tanto, ficou no patamar de 1,1%. E segundo, isso significa que a periferia envelheceu no sentido de ser uma população mais antiga, não é mais aquela população de várias famílias que vinham do Nordeste, imigrantes. Hoje nós temos muitos imigrantes de fora do Brasil, né, refugiados e na área central. Mas esse movimento migratório mais antigo já não existe mais. Hoje as pessoas têm, aliás, desde o começo, as famílias têm ficado cada vez mais no próprio Nordeste. Então, assim, a gente tem que compreender que o centro, essa moradia na área central, tudo bem que você tem que adensar, porque você tem a terra é muito cara, você tem que valorizar esses imóveis e tal. Só que o que eu tenho proposto é o seguinte, quer dizer, tem um patrimônio histórico que é a história de São Paulo industrial, que são as vilas operárias, que são as fábricas, que é um patrimônio imenso, tanto do setor público como do setor privado, no caso das fábricas. Tem grandes galpões da CPTM ao longo da ferrovia, tal. E o que eu tenho visto é o seguinte: primeiro, essa moradia persistiu no tempo, desde os anos começo do século XX até os dias de hoje. A gente tem mais de 700 vilas na cidade de São Paulo. Isso eu fiz um mapeamento de tudo. E nessa área próxima ao centro, próxima da ferrovia, próxima aos bairros todos do Brás, da Moca, do Pari. Então, assim, o setor imobiliário ele não está preocupado em fazer, ele está preocupado em fazer no lote dele o seu edifício e mandar bala. O que eu acho que tem que integrar é assim: primeiro, tem que viabilizar economicamente para
população de mais baixíssima renda. Uma família que ganha até 3 salários não entra nesse empreendimento de 18 andares e 18 pavimentos. E quando ela entra, ela não consegue se manter, ela não consegue pagar condomínio, ela não consegue ter a manutenção coletiva desse empreendimento, porque tem elevador, tem várias coisas. Então, assim, eu acho que tem projetos que poderiam ser mais densos, mas um pouco menos verticalizados e mais integrados a essa arquitetura antiga da cidade, quer dizer, integrados do ponto de vista da identidade dos bairros, da beleza que tem nesse casario antigo, Paulo, e também das fábricas. As fábricas são plantas enormes, as fábricas que estão fechadas hoje, abandonadas, desde que muitas foram para o ABC e depois outras foram desativadas. Quer dizer, a gente tem uma cidade que está meio esperando ser reocupada. Então, é quase como se a gente tivesse um estoque urbano na cidade de São Paulo, como se fosse uma grande despensa na cidade, que a gente está ali esperando públicos para atender a demanda de moradia e para gerar empregos também, né? Quer dizer, a ideia não é só ter moradia, mas tem que ter mais emprego também. E não é só o emprego, vamos dizer, de terceirização, de telemarketing, que são empregos bastante rápido de se conseguir, mas também rápidos de se perderem. Quer dizer, não são empregos permanentes na cidade. Os empregos permanentes são indústrias de alta tecnologia. A gente poderia ter até algum tipo de indústria na área central, mas que tivesse tecnologia de ponta, que tivesse escritórios de informática, coisas de alta tecnologia e de uma nova, vamos dizer assim, uma renovação da cidade com uma perspectiva de gerar trabalho e promover a habitação social em áreas já consolidadas. O que é consolidado? Tem transporte, tem equipamento e tem proximidade com as áreas culturais e de serviços de hospital, de saúde, de educação, enfim. A área mais bem equipada de São Paulo é esse anel em torno do centro, né? Que não é exatamente o centro, o coração ali na Praça da Sé, mas é o anel todo que vai desde o Ipiranga até a Barra Funda, todo esse parque. Isso tem sido objeto de muitas operações urbanas, do plano diretor, elas estão lá, configuradas como áreas de projetos especiais no plano diretor. Só que o que eu tenho visto acontecer? Quer dizer, é uma troca de potencial só entre os empresários, então eles constroem mais e, em troca disso, eles pagam um percentual para a prefeitura. E algumas coisas envolvem a construção de alguma infraestrutura. Mas isso não tem sido suficiente, quer dizer, a produção de habitação em larga escala, ela envolve uma ação efetiva do poder público, né? Quando houve a desapropriação desses imóveis que estão sofrendo despejo agora, que é uma coisa muito grave isso na cidade. Eu vi essa semana, tá noticiado no jornal, houve um despejo grande na Luz e aí esses imóveis foram comprados na gestão, pelo menos decretados de interesse social na gestão do Kassab, depois o Haddad começou a dar andamento nisso, e, na verdade, não se concretizou ainda o projeto habitacional desses empreendimentos, que é uma coisa significativa, reocupar 50 prédios vazios no centro, é bastante impactante. Mas não é só isso, você tem que produzir mais, porque os jovens também estão saindo da periferia, estão vindo trabalhar no centro, estão vindo estudar. Hoje, as faculdades que começaram lá na Zona Leste, tipo a Cruzeiro do Sul, hoje tem uma sede na Avenida Paulista. Tem várias universidades que eram mais populares, que eram da rede privada, hoje todas elas estão na Avenida Paulista como sedes ali de alguns edifícios que estavam vazios, né? Por que elas vieram para uma área tão central da cidade? Provavelmente para atender uma demanda do jovem trabalhador também que vive nessas áreas circulando. Ele, cara, sai do trabalho e já vai para a faculdade. O metrô tem esse movimento pendular, né? Antigamente o núcleo era mais na Tatuapé e Barra Funda. Agora, muitas dessas faculdades estão na Avenida
Então, é uma coisa para a gente pensar. A gente tem que pensar em integrar dessas políticas da cidade, entendeu? E eu acho que a reocupação do centro tem que ser com moradia popular, que a gente chama de moradia social, de interesse social, enfim. Tudo isso está previsto no plano diretor. Agora, se está previsto no plano, o que tem que acontecer? Ter política de Estado, que não pode mudar a questão, entendeu? É uma coisa que tem que haver um percentual de orçamento garantido em cada ano do orçamento municipal para atender esses projetos públicos de habitação popular, de equipamentos na periferia. Eu acho que tem duas como é que se diz, vertentes que São Paulo precisa. Para mim, se eu fosse iniciar algum programa na cidade de São Paulo, um era equipar a periferia, o outro era reocupar o centro, são duas coisas integradas, entendeu? Na verdade, elas são interligadas entre si, né? Para a gente evitar, inclusive, essa questão da superlotação do transporte público, que é um problema que quem vive isso todo dia sabe quanto isso tem sido arriscado nesse momento da pandemia, né? Então, assim, tem políticas que começaram, essas decisões da prefeitura de escalonar horários para começar o comércio funcionar ou determinadas atividades econômicas, isso seria muito útil para a cidade em tempos normais, sem pandemia. Que a gente tivesse escalonamento dos horários de trabalho, entendeu? Para várias atividades. Esse debate já houve na Câmara nos anos 90, e há uma resistência, claro, porque o empresariado não quer pagar hora extra para se começar mais cedo ou se terminar mais tarde. Enfim, tem questões do ponto de vista econômico que precisam ser debatidas e enfrentadas. Que, nesse caso atual, com as mudanças na legislação trabalhista, na verdade, houve uma perda de direitos muito grande que vai impactar já. Então, hoje já é possível fazer esse escalonamento, não teria tanta dificuldade. Mas, assim, pensando numa situação normal, quer dizer, a redução da jornada de trabalho, isso mudaria também o fluxo no transporte, né? Países mais desenvolvidos, às 5 horas da tarde, fecha toda a, toda a o comércio, até padarias fecham na Holanda. Então, existem situações para proteger a vida das famílias, né? Que não é que nós estamos acostumados com uma cidade 24 horas, que não para, que não sei o quê. Agora, a própria pandemia está ensinando que a gente não precisa ter esse ritmo. E nós fomos forçados a diminuir esse ritmo na cidade. É claro que isso é desemprego. E o desemprego não se combate dessa maneira, quer dizer, não é um problema só da pandemia. O desemprego já vinha acontecendo em função de uma perda de campos de trabalho, enfim, várias questões, e da crise econômica também, né? Então, um prefeito, ele tem um papel muito importante, articulador dessas questões, né? O Orlando Silva é um excelente candidato a prefeito em São Paulo, e o Orlando tem uma capacidade política muito grande, que ele pode ser um grande articulador de conversar com o empresariado, de estabelecer esse diálogo permanente. É um papel do Poder Executivo, de estabelecer rotas de desenvolvimento e locais de maior desenvolvimento econômico relacionado à habitação, entendeu? Fazer permutas, mas que tenham um resultado concreto e não só permuta pelo dinheiro pago para vamos dizer assim, para os cofres da prefeitura, que é um dinheiro sem ser carimbado, né? Então, é muito importante que os programas e os projetos sejam integrados para poder viabilizar uma
uma elevação dos projetos, né? Não basta você... E isso tem que ser mantido a cada gestão. Então, a legislação tem que trabalhar mais e valorizar muito os técnicos da área pública, né? Eu trabalhei muitos anos e a gente foi vendo ao longo do tempo sucateamento e a não realização de concursos públicos para você substituir a nova geração de arquitetos, de engenheiros. Você tem que ter uma reposição dos profissionais públicos nas diversas áreas, porque são eles que fazem os pareceres, são eles que fazem os projetos para a cidade. Então, essa questão da renovação dos quadros técnicos é uma coisa muito importante. Não pode... Essa coisa do Estado mínimo é para quem quer ver o Brasil enfraquecido, entendeu? Que não tenha uma perspectiva de longo prazo. Né? Não é o que os outros países fazem. Né? Os outros países têm seus técnicos e altamente qualificados, né? Em várias frentes de trabalho. Né? Então, e essa questão, né, que você perguntou, eu acho que é uma coisa importante. A gente tem algumas políticas que são as políticas estruturadoras. Os projetos de urbanismo, os projetos de educação e saúde e de transporte são 4 áreas estratégicas que não pode mudar a cada gestão, entendeu? Acho que são áreas, vamos dizer assim, que tem que ter continuidade nos programas, né? Independente do prefeito que tiver. Então, isso é política de Estado, para a cidade se estruturar, né? Nós temos 10 milhões de habitantes vivendo nessa cidade, mas na região metropolitana, que depende da metrópole de São Paulo, né? Então, é muita gente envolvida, né? E circulando e demandando serviços, né? E os serviços têm que estar atendendo essa população, porque a população, de alguma maneira, ela se vira em alguns aspectos. Agora, o poder público tem um papel de fornecer uma infraestrutura adequada, né? Então, é mais por isso. Essa continuidade é importante, né? Eu corroboro da sua ideia. Eu penso que políticas de Estado se sobrepõem às políticas partidárias, né, às políticas institucionais, porque é para ficar, né? Não é algo que eu entro, não acredito e falo para tudo, vamos começar a partir de mim. A roda já começou a rodar, né? E eu acho que a gente só tem que fazer ela rodar da maneira correta, porque essa descontinuidade ela impacta diretamente na vida das pessoas, né? Nessa reorganização. E quando a gente pensa dentro do serviço público, né? Eu também corroboro da sua ideia de ter especialistas e potencializar e valorizar o servidor público, porque entra a gestão, sai gestão, é ele que permanece lá, né? Exato. É ele que continua. E muitas vezes o desrespeito com esse técnico é muito complicado. Né? Nós que vivemos na área pública, nós sabemos bem o que é isso, né? Você tem a experiência, você tem a expertise, né? Você tem o conhecimento, mas muitas vezes você é colocado de lado porque você não compactua com a gestão que está. Então, isso é desrespeitoso. Exato. E essa, eu acho que, do ponto de vista da população, não é só em relação ao servidor, que são pessoas que estão lá, que estão prestando serviço, isso é uma opção de vida, né? Porque você passar num concurso público demanda um esforço muito grande, né? Uhum. Mas, do ponto de vista da população, é uma coisa importante ela sentir que existe continuidade na prestação de serviço, né? Imagina o posto de saúde, que a população, numa visita, numa demanda, tem lá um corpo médico, os funcionários e tal. Se isso não permanecer, daqui um ano, quem vai dar continuidade ao conhecimento que se tem daquela... O SUS, inclusive, foi pensado dessa maneira, né? Que essa vamos dizer assim,
essa penetração na vida comunitária, de conhecimento das pessoas, né? A gente tem um serviço avançadíssimo relacionado aos idosos, que o pessoal do posto de saúde vai na casa do idoso para verificar o que tem doenças crônicas, que tem... Então, isso é uma coisa que tem que permanecer, porque senão a população se sente desprotegida, né? E a mesma coisa nas outras áreas, né? Eu acho que essa prestação, o acúmulo, ele leva o acúmulo do conhecimento dos profissionais do serviço público, você leva 10 anos, pelo menos, para formar um bom profissional. Então, se você não começa cedo, substituindo os concursos, quando eu trabalhei na prefeitura, que a gente tinha uma equipe, na época do CELS, mais de 22 arquitetos, né, numa única equipe lá em Edif. E quando eu saí da prefeitura, essa equipe já estava pela metade. E hoje está bem reduzida, quer dizer, então, como é que você vai dar andamento aos programas públicos, aos projetos, se você não tem técnico? Né? Se você não vai substituindo, quer dizer, os técnicos vão envelhecendo, tem a perspectiva da aposentadoria, enfim, e aí você tem que substituir, né? Mas eles têm que pegar ainda a velha guarda para passar o bastão, né? Para ensinar, para criar, mostrar metodologia de trabalho, tudo isso. Eu tenho vários colegas que ainda estão na ativa na prefeitura, eu, por uma questão muito pessoal, porque já estava na universidade, então era muita sobrecarga para mim, eu resolvi me aposentar, mas eu estaria trabalhando até hoje, se não tivesse na universidade dando aulas, eu estaria trabalhando até hoje na prefeitura. Porque também tem essa coisa da continuidade dos projetos, né? Que a gente vai mantendo essa relação e desenvolvendo propostas, e a capacidade técnica da prefeitura não é pequena. Os técnicos gerenciavam muitos trabalhos ao mesmo tempo, porque enquanto um está esperando uma informação do jurídico, o outro, você vai dando andamento a outras coisas, entendeu? Então, nenhum escritório privado tem essa capacidade e agilidade que o poder público tem nessa perspectiva, entendeu? De atuar em várias frentes ao mesmo tempo, né? Então, o projeto é como um filho, né? A gente eu tenho muito orgulho de ter trabalhado na Prefeitura de São Paulo, sabe? Porque é uma estrutura muito consolidada, que a gente brincava que a prefeitura anda sem o prefeito, sem seja quem for, né? Porque o técnico trabalha, né? O SUS, a gente não está levando uma pandemia. Quem está levando essa pandemia são os profissionais da rede de saúde, né? Que estão levando, que estão atendendo a população, que estão estabelecendo política, é o pessoal do Butantan, é o pessoal da Fiocruz, é o pessoal dos postos de saúde que estão atendendo e encaminhando. Quer dizer, quem é que faria isso se não fosse esse corpo técnico, né? Estruturado e antigo e estável dentro do poder público, né? Essa gente tem muito a contribuir. Então, eu acho que é uma estrutura de Estado bem organizada. É claro que tem que se modernizar, tem que ter muita agilidade. Às vezes, talvez hoje você não precise de tantos profissionais como no começo dos anos 70, 80, quando tudo estava por fazer na cidade, né? Que a gente não tinha nem metrô ainda, mas é claro que, por outro lado, você tem que ter gente capacitada, entendeu? E tem que formar as pessoas, né? Então, isso só se forma dentro da prática do trabalho, né? A gente forma os alunos, mas quem vai dar continuidade a isso é o campo do trabalho, né? E tem uma juventude imensa querendo trabalhar, né? Então, você já deu algumas dicas, né? E apontou alguns caminhos para a gente pensar uma política pública de qualidade dentro da questão desse plano diretor, dessa questão da urbanização, e que vem de encontro com o Orlando, né? Quando o Orlando traz dentro do projeto dele, pensar nesse desenvolvimento urbano para a cidade de São Paulo, juntando, eu acho que isso é extremamente importante. Mas eu vou continuar provocando e querendo extrair mais de você.
quais seriam as outras dicas ou quais seriam as outras sugestões que você aponta para uma São Paulo que podemos ter melhor? Olha, eu acho que a gente primeiro tem que melhorar o sistema de transportes, né? Essa integração, a gente está faltando um tripé no sistema de transporte, que eu acho que é competência do município, que é o VLT. Né? A gente não tem VLT em São Paulo, o Rio de Janeiro já tem na área central toda, que foi feito com aquela operação na área central lá do Porto e tal. E o VLT é um transporte de média capacidade que a gente está tendo um monotrilho em algumas regiões da cidade, mas ainda com muita debilidade, né? Porque é uma tecnologia que está sendo testada ainda. Mas a gente tem avenidas, Paulo, largas e bem localizadas que ligam bairros e regiões da cidade que você poderia estar ligando quase estações de metrô e você ter um transporte sobre trilhos. Então, a melhoria, eu estou falando em termos de futuro, eu sei que isso envolve recursos importantes, porque tem a energia elétrica, tem a questão da... Mas a remodelação, do ponto de vista da pavimentação, do trilho, tá? Isso é feito rapidamente. Eu vi no Rio de Janeiro, acompanhei em algumas visitas que eu fiz a remodelação daquela Avenida Rio Branco, lá no Rio, de passar de uma via totalmente cheia de automóveis e ônibus, num espaço curto de tempo, ela se transformar numa via de VLT que liga a rodoviária, aeroporto, área central, dá a volta em todo o centro. Quer dizer, então, são ligações. Eu acho que São Paulo está em falha nessa questão do transporte, de não ter o sistema sobre trilhos no piso. Né? Essa coisa de fazer coisa aérea, não há necessidade, a gente tem que diminuir o ritmo da cidade, porque senão fica sempre em função do automóvel, o automóvel fica sendo privilegiado, e por isso não se faz nas grandes avenidas, elas são feitas só, que nem a 23 de Maio, Avenida Brasil mesmo, aqui na região da Sul, que ligaria a Zona Oeste com a Zona Sul, quer dizer, você ter VLTs ligando as linhas de metrô e o trem, isso já aliviaria bastante, porque você teria que ter mais perspectivas de transporte ligando, mesmo na Zona Leste, ali, quando eu trabalhei lá com o Arnaldo, a gente propôs uma linha de metrô que ligava Itaquera ao aeroporto de Cumbica. Essa linha, o pessoal do metrô falou assim, mas e se fosse um VLT? Não, a gente falou, bom, que seja, mas que tem que ter essa ligação. Seria um alívio para o metrô, você ligaria com a USP Leste, com a... Então, assim, você ter essa visão mais estratégica e criar alternativas, você diminuiria o fluxo maior nas grandes linhas de metrô. Então, o transporte é um problema crucial. A outra questão é a questão da moradia, que eu acho que investir em moradia social significa minimizar vários problemas, tanto na área de transporte, na área de equipamentos, na área de violência mesmo, porque você traz pessoas para morarem no centro, em áreas mais estruturadas, iluminadas, enfim, que já tem toda a infraestrutura. E também enfrentamento da questão do equipamento na periferia, que isso acho que tem que ter um rol mínimo de equipamentos. Na área de saúde está faltando a questão hospitalar, de ter distribuído melhor pela cidade. Né? Eu sei que isso leva alguns anos, por isso que tem que ser política de Estado, então, porque até você desapropriar um terreno, tudo isso leva tempo, né? E a questão também a questão ambiental, de você trabalhar essa questão das enchentes e associada à questão da tecnologia para a questão do lixo. Né? Outros países fazem o recolhimento do lixo orgânico já processando isso e já virando pasta para virar gás, para virar uma série de reutilizações. Então, o investimento em tecnologia para melhorar a questão da reciclagem, da coleta de lixo e a gente diminuir o impacto ambiental
nos córregos, né? A recuperação dos córregos da cidade, de você ter a melhoria da questão das enchentes, essa é uma questão também importante. Então, na verdade, eu estou falando de 4 áreas que são fundamentais para São Paulo, né? Uma é transporte, a outra é equipamento, é moradia e a questão ambiental ligada à questão das enchentes, que eu acho que tem várias soluções aí. Eu acho que não é uma coisa única, uma única alternativa, mas você tem que enfrentar o problema, entendeu? E isso está num programa de governo, quer dizer, tem que estar. E claro que isso tudo associado ao desenvolvimento do trabalho, né? O incentivo a trazer empresas para São Paulo, ocupar ao longo da ferrovia, quer dizer, existem pequenos empresários, coworkings, que hoje é muito comum para escritórios pequenos, de jovens que estão começando uma atividade profissional. Então, o poder público tem que estimular isso e ajudar nessa estruturação urbana, né? Eu acho que é papel do executivo liderar esse processo, entendeu? E assumir, mesmo que tenha uma parte disso que está no setor privado, quem tem que liderar esse processo é o prefeito, né? É o prefeito da maior cidade da América Latina. Então, isso é um desafio, né? E acho que tem que ter essa perspectiva. E a Câmara de Vereadores complementa isso, né? Com certeza, né? Você que é pré-candidata deve ter isso como horizonte também, né? Com certeza, com certeza. Tem aquele ditado, tudo que é bom dura pouco. Nós já estamos chegando ao final da nossa live, mas Tá eu bom. quero já agradecer, né? Foi prazeroso, foi interessante, eu aprendi bastante, anotei muita coisa aqui, porque eu acho que é isso, né? Política é conhecimento, né? E conhecimento é transformação. Então, na medida em que você está aberto, né, para mudar, você está aberto para transformar e aprender. E eu agradeço imensamente a sua disposição de estar aqui nesse bate-papo comigo, né, com os nossos ouvintes, telespectadores, trazendo sugestões, propostas para para uma São Paulo melhor, né, que é o tema da nossa live, a São Paulo que podemos ter. É possível ter uma São Paulo melhor. E aí eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Muito obrigada pelo convite e foi um prazer também conversar com você. Acho que foi uma forma, porque toda vez que a gente fala, a gente organiza as ideias também, né, da gente, e a gente vai dando um passo adiante, né? Então, eu costumo dizer que as ideias são dos diálogos, são das pessoas, não são das pessoas, são das conversas, né? Então, assim, eu fico muito feliz de ter podido contribuir um pouco com a sua luta, enfim, com a sua disposição de batalhar por São Paulo. Eu acho muito legal e eu posso te dizer que também aprendi muito em muitos contatos com todas as áreas do movimento social que eu tive contato, principalmente na área da moradia, me ensinaram a ter um olhar diferente sobre São Paulo, né? Então, eu acho que quanto mais a universidade se aproximar também das demandas sociais e das reais das cidades e concretas, a gente também aprofunda o nosso conhecimento e devolve isso. Então, eu fico muito feliz de poder. Foi um prazer conversar também. Tá bom? Muito obrigada. Tá bom, eu agradeço. Na próxima terça-feira, eu estarei falando sobre empreendedorismo com o Tiago Vinícius, também um companheiro do PCdoB, como assim é a nossa querida doutora Rosana Miranda, né? Então, muito obrigada e até a próxima terça. E amanhã, pela Rádio Boa Música FM, eu estarei conversando com a professora mestra Sara Wagner, amanhã, às 15 horas, pela Rádio Boa Música FM. Rosana, tchau, obrigada.
Um abraço.